Bom, vamos dar início a essa complementação da nossa aula sobre avaliação do hospedeiro. Então, nós nos exercícios a gente já viu os conceitos básicos, como avaliar o hospedeiro, né? A área foliar dele, o peso, são medidas quantitativas sobre o hospedeiro, a sua altura. Agora a gente vai ver algumas outras variáveis que não foram perguntadas no exercício, nas nossas discussões, e que nós podemos também avaliar, como a fotossíntese, os compostos associados à resistência, tá? E o uso da geoestatística como ferramenta de campo para avaliar, tá bom? Aqui só para dar um exemplo, é um experimento com nutrição mineral executado por um orientado doutorado, mostrando a deficiência de potássio e cálcio, avaliando essa deficiência, né, várias doses desses nutrientes que vocês podem fazer perfeitamente, usando solução nutritiva ou quantidades de adubo no campo, tá? Dá para ver aí deficiência de cálcio que quebra, não é? A planta fica quebrada, aí os sintomas de deficiência de potássio, aquela clorose em V, famosa clorose em V, e vocês podem medir depois o efeito na doença de cada deficiência nutricional no campo. Então, tem uma influência muito grande nas barreiras de resistência e isso pode ser medido e quantificado. Lembra que epidemiologia é uma ciência que quantifica, assim como a fitopatologia, tá bom? Posso medir a fotossíntese como variável quantitativa do hospedeiro? Posso. Olha, dá uma olhada aí, folhas doentes e folhas sadias. Foi medida a diferença da fotossíntese, as folhas sadias com uma fotossíntese maior. Dá para perceber aí em diferentes temperaturas. Então, um trabalho fantástico, também uma outra orientada de doutorado, a Marília, que desenvolveu esse trabalho, tá? Avaliando a cercóspora cofeícola em cafeeiro. E aí várias outras diversas variáveis, como a disfória do hospedeiro, tá? Quantidade de cálcio e potássio, avaliação de quantidade de nutrientes no hospedeiro. E aí a área abaixo da curva. São gráficos mostrando que as variáveis do hospedeiro também podem ser medidas. Diversas variáveis como desfolha, número de folhas, quantidade de nutrientes. Uma outra variável que é a lignina quantificada também no cafeeiro, o cafeeiro que foi infectado, né, estava sendo avaliado quanto a cercosporiose. É, Aqui também a PAO, a polifenol oxidase, em diferentes tratamentos com fungicidas e fosfitos, dá para ver a diferença na quantidade de lignina e também na PAO ao longo de algumas horas. Então, vocês podem medir enzimas, assim como podem quantificar as proteínas de resistência, assim como pode quantificar ou estudar alguns genes ligados à resistência. Então, tudo isso pode ser avaliado. Olha outras enzimas, catalase, esterase, em cultivares de banana infectadas com Mycosferella fijiensis, a doença é a cigatoca negra. Então, diversos padrões, também artigo já quantificado, já publicado, o Cleilson Uchoa que publicou. A Luciana Lima, também estudando doutorado, quantificou a quantidade de frutos doentes do café com cercóspora e a quantidade de potássio lixiviado, uma outra variável do hospedeiro que pode ser quantificada. Tá bom? O pH dos frutos de café, quanto maior a quantidade de frutos doentes, menor o pH alcançado. Né? Outra variável quantificada, o acúmulo de silício em plantas tratadas e não tratadas com o elemento, foi feita em mufla a 400 graus, a matéria orgânica foi embora, só ficaram os minerais, como silicato de cálcio e magnésio, tá? Então, olha quantas variáveis do hospedeiro vocês podem quantificar. Outra variável do hospedeiro é a camada de cera. Do lado direito, plantas tratadas, aí 3 meses no vaso com silicato de cálcio e magnésio, e a da esquerda não tratada. Olha as placas de cera, né, que deram origem a uma camada de proteção, uma barreira de resistência. Então, pode quantificar? Pode. Essa foto aqui já explica tudo, né? Dá para ver, nem mediu a espessura, mas tem ou não tem, tá bom? Também um artigo quantificado, o professor Eduardo Alves que tirou a fotografia para nós, tá bom? A tese de doutorado da Deila.
E aí o uso da geoestatística como uma ferramenta que eu posso usar lá no campo. Uma área, né, aqui perto de Lavras, em Ijaci, tese de doutorado do Marcelo de Carvalho Alves, hoje professor lá na engenharia, mostrando, quantificando ao longo do terreno as quantidades, a incidência da cercóspora, a severidade dela e a quantidade de nutrientes como cobre, enxofre, nitrogênio e magnésio nesta área aí, ó, aqui de forma tridimensional já, com o uso da geoestatística. Variáveis do hospedeiro, nutrição e aqui quantidade de doença, tá bom? Variáveis do solo agora, areia, silt, matéria orgânica, argila e o índice de vegetação. O índice de vegetação que pode ser avaliado também, a gente fez essa pergunta nos exercícios para vocês. A foto colorida do satélite, falsa cor ou infravermelho do satélite e o índice de vegetação do solo. Então dá para ver que em áreas onde eu tenho pouco infravermelho, porque não tem folhas, caiu por algum motivo, o índice de vegetação é pequeno. Dá para ver aqui porque maior quantidade de ferrugem e cercóspora na parte aérea, derrubou folha, o solo foi exposto, o infravermelho pequeno. E aí o índice de vegetação de solo nada mais é o NDVI, tá? Nada mais é que o índice de vegetação, a diferença normalizada, a diferença entre os infravermelhos aí, tá bom? Que vocês têm. Então, eu fiz essa pergunta nos exercícios para que a gente possa discutir depois. Também uma variável do hospedeiro, tá bom, pessoal? E um aparelhinho que a gente pode usar, que é o Green Seeker, que reflete a quantidade a tonalidade de verde, é muito usada no campo hoje para avaliação de doença, porque tem doença que derruba a folha, que deixa a folha amarelada. Então dá para quantificar isso, né? Acoplar até o trator para saber o quanto que eu vou adubar ou aplicar de fungicida. Tá? Então também avaliam o índice de vegetação ou pode também avaliar o reflexo do verde, que também é um índice que tem uma variável do hospedeiro. Então veja quantas variáveis eu posso avaliar além da altura, do peso do hospedeiro, tá? Então as oportunidades são várias para correlacionar e relacionar com doença, tá bom? Vamos parando por aqui sobre essa complementação da aula do nosso hospedeiro.